Começo o dia chocado com um artigo do vice-presidente e general do Exército Brasileiro, Hamilton Mourão, no Estadão. Um golpe militar não começa do nada, começa com opiniões como a dele. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, dê like ou dislike, comente, torne-se membro para me ajudar a produzir. Antes de mais nada, uma errata e um agradecimento. A errata é que eu disse no meu último vídeo que o Ciro Gomes teria dito no dia 13 de maio uma coisa que na realidade ele disse dia 4, 9 dias antes. Feita essa correção e ciente de que ele se referia ao discurso de saída do Sérgio Moro do governo, é a única correção que eu tenho a fazer. Como eu disse ontem, eu não estava cancelando o Ciro, estava criticando uma fala. E o agradecimento aos apoiadores dele que me abordaram em um tom de militância, mas com muito respeito no Twitter. Respeito ainda tão raro que, mesmo sendo uma obrigação, eu me vejo forçado a agradecer. Valeu, obrigado, agora o Mourão, senta que lá vem história. Toda vez que um país vive um golpe militar, é preciso primeiro haver um cenário, real ou imaginário. Quando os tanques foram para as ruas em 64, não foi surpresa para ninguém. Tinha gente pedindo, o governo estava desgastado, o país vivia uma convulsão social natural do período e comum em outros países do subcontinente relacionados à Guerra Fria e à efervescência nos costumes, nas hierarquias, nas conquistas das minorias, etc. Enfim, cria-se um clima primeiro. O fim da história, muitos dos que me veem viveram. O exército devolveu o país à democracia com hiperinflação, endividamento, corrupção. Entre 68 e o final dos anos 70, uma década de desrespeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão, com tortura, imprensa e cultura censuradas, o inferno. A ditadura caiu de podre e nós, brasileiros que somos, resolvemos a questão não levando os culpados ao banco dos réus, mas anistiando os dois lados, perdoando os que cometeram ou supostamente cometeram crimes no combate à ditadura ou na tentativa de implantar na marra um regime socialista nos moldes de Cuba, União Soviética e China, sequestros, atentados terroristas, assaltos a banco, e perdoando os militares e policiais que usaram de seu poder absoluto para matar adversários e torturar de forma cruel, com aparelhos, choque elétrico, afogamento, violação sexual, prisão e fichamento de crianças para ver se os pais abriam o bico. A anistia foi como fechar o machucado sem dar os pontos. Estancava a sangria, mas não curava a ferida. Mas foi o suficiente para a gente começar o processo de redemocratização. Para não deixar por isso mesmo, muitas vítimas da ditadura tiveram a chance de contar suas histórias no movimento Brasil Nunca Mais, que virou livro, inclusive. Em resposta, os militares escreveram o Livro Negro do Terrorismo no Brasil, dando também nome aos bois. Poderia ter parado por aí, mas não parou. E nem acho que deveria. Com a anistia, muitas famílias que viram seus pais e filhos desaparecerem da noite para o dia nunca tiveram a chance de saber da história, de enterrar os corpos. Desculpa essa introdução longa, eu vou chegar logo no Mourão. Em 2011, no seu primeiro governo, a Dilma sancionou a Comissão Nacional da Verdade. Era uma resposta a esse setor da sociedade que não estava disposta a fingir que não aconteceu nada no Brasil nesse período. Deixar aqueles torturadores amparados pelo aparato do Estado caírem no esquecimento. Eles não foram julgados criminalmente, mas tiveram que depor, enfrentar suas vítimas cara a cara, suas histórias foram registradas. Muito velhinho que já estava de pijama foi exposto em áudio e vídeo, inclusive o torturador que o Bolsonaro cultua, o infame Brilhante Ustra. A gente vinha de 2 governos do Lula, muito popular, tanto que elegeu esse poste sem nenhuma experiência eleitoral, que era a Dilma, e a Comissão da Verdade teve sim uma inegável importância para as futuras gerações do ponto de vista histórico. As barbaridades foram explicitadas, os algozes expostos, mas nasce ali o embrião do Brasil de hoje, dividido entre uma extrema-direita que defende a ditadura e seus métodos e o resto, que inclui todo o campo democrático, e uma esquerda inconformada. Bolsonaro se elegeu como representante dessa direita que acha que os militares foram humilhados pela Comissão da Verdade, que seus crimes eram necessários para evitar uma ditadura comunista no Brasil, que nunca chegou a ser sequer uma ameaça, nem na cidade e nem no campo, porque não havia aderência popular.
eram pequenos grupos, já falei disso. Ao se eleger, lembrando que ele tinha quadros dos presidentes militares no seu gabinete e um cartaz dizendo: quem gosta de osso é cachorro, uma crueldade para com as famílias que queriam achar os restos mortais das vítimas da ditadura para enterrar, Bolsonaro encheu seu governo de militares. Num período de normalidade no planeta Terra, isso não deveria ser razão de preocupação no Brasil, um país com muitos investidores estrangeiros, oitava economia do mundo. Não havia nenhum ímpeto golpista e nem cenário para tal. Os golpes militares dos anos 60 aqui na América Latina foram todos apoiados, se não até orquestrados pelos Estados Unidos. Mas uma pandemia cria um cenário de exceção. E como nós somos um país, infelizmente, mal educado, essa é a verdade, aqui a coisa não está virando só um problema sanitário com reflexos horrorosos na economia, está virando crise institucional. O artigo do Mourão lembra muito os artigos pré-golpe de 64. Eu tive um arrepio na espinha quando eu li. Já acho, sinceramente, um absurdo que existam militares apoiando aquele presidente destemperado, despreparado, corrupto num nível rasteiro e familiar, ligado a milícias do Rio e mundialmente reconhecido como um dos 3 piores líderes mundiais no combate ao coronavírus. Mas, com salários que chegam a 60 mil por mês, no caso dos ministérios, vários generais não só tiraram seus pijamas, como dão suporte para tudo isso. E temos o Hamilton Mourão, vice dele. Mourão era um coringa, porque provocava uma ereção nos amantes da ditadura, que sonhavam com uma volta da era dos militares, e por outro lado se apresentava como uma salvaguarda contra as loucuras e o despreparo do Bolsonaro, para as elites, para os mercados e para os antipetistas. Mas lamento ser portador de más notícias. Eu não tive tempo de ver a repercussão, mas na minha visão, o artigo do Mourão é assustador, porque alinha o exército com o Bolsonaro e insinua que a pandemia e a suposta incapacidade da nossa democracia de lidar com ela pode ser pretexto para a tão sonhada pelo Bolsonaro quebra da estabilidade democrática. Não está explícito, mas vamos ler uns trechos. Ele abre assim: a esta altura, está claro que a pandemia de Covid-19 não é só uma questão de saúde. Por seu alcance sempre foi social. Pelos seus efeitos já se tornou econômica e por suas consequências pode vir a ser de segurança. A crise que ela causou nunca foi nem poderia ser questão afeta exclusivamente a um ministério, a um poder, a um nível de administração ou a uma classe profissional. É política na medida em que afeta toda a sociedade e esta, enquanto politicamente organizada, só pode enfrentá-la pela ação do Estado. Aqui de cara, para mim, um erro. Como eu li ontem em algum lugar, desculpa a falta do crédito para o autor, cliente morto não paga. Não existe economia no meio de uma pandemia. Você abre as portas, mas as pessoas não consomem. O serviço de saúde não suporta a demanda. O medo tranca voluntariamente as pessoas que podem em casa. Então, o problema é, sim, de saúde. Todo o resto é consequência de como ele é enfrentado. E continua o Mourão. Para esse mal, nenhum país do mundo tem solução imediata, cada qual procura enfrentá-lo de acordo com a sua realidade, mas nenhum vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil. Um estrago institucional que já vinha ocorrendo, mas agora atingiu as raias da insensatez e está levando o país ao caos e pode ser resumido em 4 pontos. Muita gente aqui trocaria Brasil por Bolsonaro, porque ele está fazendo mais mal para o Brasil do que o Brasil deveria estar passando. E eu repito, essa é uma percepção global, mas Mourão é membro do governo, né? Então, continuando. O primeiro é a polarização que tomou conta da nossa sociedade. Outra praga desses dias, que tem muitos lados, pois se radicaliza por tudo, a começar pela opinião, que no Brasil corre o risco de ser judicializada, sempre pelo mesmo viés. Tornamos-nos assim incapazes do essencial para enfrentar qualquer problema, sentar à mesa, conversar e debater. A imprensa, a grande instituição da opinião, precisa rever seus procedimentos nessa calamidade que vivemos. Opiniões distintas, contrárias e favoráveis ao governo, tanto sobre o isolamento como a retomada da economia, enfim, sobre o enfrentamento da crise, devem ter o mesmo espaço nos principais veículos de comunicação. Sem isso, teremos descrédito e reação, deteriorando-se o ambiente de convivência e tolerância que deve vigorar numa democracia. Parece texto do Carluxo. Como sempre, a imprensa. Ele pede que ela seja plural e dê espaço para todo mundo.
Mas quando você tem, de um lado, a imensa maioria da comunidade científica e política do planeta Terra, a pandemia planetária, e de outro, negacionistas do isolacionismo social que querem, como o próprio Bolsonaro já disse, que o vírus siga seu curso, mate quem tiver que matar e vida que segue. É óbvio que a imprensa vai dar muito mais espaço a quem está fechado com a ciência. Bolsonaro já tirou o Mandetta, tá fritando o Taish e, pelo visto, quer emplacar o Osmar Terra, um cara que previu lá atrás que teríamos 2.000 mortes, mais ou menos. Já estamos em 14.000. Se a gente está falando em segurança, gente como Osmar Terra e os que insistem em fazer aglomerações e manifestações políticas tinha que ser presa, não ouvida. Não estou mandando prender ninguém, estou compartilhando a preocupação do vice-presidente com segurança. Mas continua o Mourão. O segundo ponto é a degradação do conhecimento político por quem deveria usá-lo de maneira responsável. Governadores, magistrados e legisladores que esquecem que o Brasil não é uma confederação, mas uma federação. A forma de organização política criada pelos Estados Unidos, em que o governo central não é um agente dos estados que a constituem, é parte de um sistema federal que se estende por toda a União. Aqui é desesperador e ele se estende sobre o tema para defender a tese de que precisamos dar o poder devido ao, repito, top 3 na categoria pior gestor dos impactos da pandemia no planeta. Isso que o Mourão aponta como segundo ponto, né, nos 4 dele, degradação do conhecimento político, é para ele justificar o terceiro ponto, que é o terceiro ponto dele, ó, usurpação das prerrogativas do poder executivo. Ele diz no artigo, com palavras próprias e citando autores federalistas, que há no Brasil de hoje uma profusão de decisões de presidentes de outros poderes, de juízes de todas as instâncias e de procuradores que, sem deterem mandatos de autoridade executiva, intentam exercê-la. Muitos estados da federação ou não compreenderam bem o seu papel nesse regime político, ou então têm procedido sem bastante boa-fé, algo que vem custando caro ao país. Depois, isso também é assustador, ele esquece a pandemia para citar a preocupação com a imagem do Brasil no exterior, assumindo o discurso do Bolsonaro de que o nosso filme lá fora está queimado porque personalidades que tiveram funções de relevância em outros governos ficaram falando mal do mito. Palavras do Mourão. Personalidades que, tendo exercido funções de relevância em administrações anteriores, por se sentirem desprestigiados ou simplesmente inconformados com o governo democraticamente eleito em outubro de 2018, usam seu prestígio para fazer apressadas ilações e apontar o país como ameaça a si mesmo e aos demais na destruição da Amazônia e no agravamento do aquecimento global. Uma acusação leviana que, neste momento crítico, prejudica ainda mais o esforço do governo para enfrentar o desafio que se coloca ao Brasil naquela imensa região que desconhecem e pela qual jamais fizeram algo de palpável. Mourão, o nome disso é oposição. Pelo amor de Deus, é parte da democracia. E não apenas oposição, essa é a era da informação. O mundo está conectado. O guarda do Ibama está com um celular lá no garimpo ilegal em terra indígena, filmando tudo. Seu presidente está acusando um ídolo do cinema internacional, Leonardo DiCaprio, de estar financiando queimada. A culpa da nossa imagem ruim é de gente que não aceita o resultado das eleições, pelo amor de Deus. Aí ele volta à pandemia. Esses pontos resumem uma situação grave, mas não insuperável, desde que haja um mínimo de sensibilidade das mais altas autoridades do país. Pela maneira desordenada como foram decretadas as medidas de isolamento social, a economia do país está paralisada, a ameaça de desorganização do sistema produtivo é real e as maiores quedas nas exportações brasileiras de janeiro a abril desse ano foram as da indústria da transformação, automobilística e aeronáutica, as que mais geram riqueza, sem falar na catástrofe do desemprego que está no horizonte. Mourão, para de conversar com Osmar Terra, o mundo está ferrado. A ONU está prevendo para 2020 8 trilhões e meio de queda do PIB planetário, equivale a tudo o que o Japão e a Alemanha produzem num ano. E o Mourão fecha o artigo com uma meia-verdade e uma verdade inconveniente. Enquanto os países mais importantes do mundo se organizam para enfrentar a pandemia em todas as frentes, de saúde a produção e consumo, aqui no Brasil continuamos entregues a estatísticas seletivas, discórdia, corrupção e oportunismo. Olha, é verdade que os países mais importantes do mundo estão se organizando em todas as frentes. Só que o Brasil é um continente,
com diferenças sociais e climáticas regionais gritantes. A gente também poderia se organizar em todas as frentes se o seu presidente tivesse traquejo ou permitisse que a interlocução com os estados fosse feita por alguém disposto a dialogar, não impor sua vontade imperial. Mandetta estava fazendo isso relativamente bem e foi demitido. E por que Mandetta, não Paulo Guedes? Porque a decisão de reabrir a academia de ginástica, por exemplo, é sanitária, não é econômica. Chega a ser ridículo um membro desse governo vir falar em estatísticas seletivas, discórdia, corrupção e oportunismo, quando o presidente da República tem post tirado do ar por fake news de estatística. Prega discórdia o tempo todo, agredindo governadores e a imprensa, e, citando a corrupção e oportunismo, aproveita esse momento de caos para tentar abafar as investigações de corrupção envolvendo a sua família com a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que virou uma outra crise dentro de uma crise. Incabível, no meio do maior problema sanitário desde a gripe espanhola e a maior crise econômica desde a depressão de 1929. É no planeta. O maior problema do Brasil de hoje é o Bolsonaro. E quando o vice dele, um general, importante frisar, escreve um artigo dúbio, assim, que pende a defesa do Bolsonaro e cita questões de segurança e instabilidade institucional, é pra gente se preocupar. Repito, difícil entender o que os militares ainda estão fazendo lá. E como nome democraticamente eleito na ausência do Bolsonaro, o único naquele governo que pode falar o que bem entende sem perder o emprego, Mourão deveria ficar na dele. Ou renunciar ao cargo, mas nunca virar a cara para bater em imprensa e culpar a oposição. Só falta dizer os comunistas, pela nossa péssima imagem no exterior. Se é uma maquiavélica tentativa de botar mais lenha na fogueira e botar Bolsonaro ainda mais contra a parede, olha, parabéns pela sutileza. E lá na frente, né, ele termina o artigo com essa nota otimista. Há tempo para reverter o desastre, basta que se respeitem os limites e as responsabilidades das autoridades legalmente constituídas. Ótimo recado para os 300 do Brasil, para a canetinha nervosa do Bolsonaro, para os imbecis que ficam fazendo tiro ao alvo nas fotografias das autoridades legalmente constituídas em frente aos palácios. Mas se ele está falando dos governadores, que na maioria estão salvando o Brasil de uma tragédia, ainda pior do que está rolando, da imprensa, que obviamente está filtrando os terraplanistas desse debate, e da oposição, que está fazendo seu papel democrático, esse artigo é muito sério e muito perigoso para a democracia. Mesmo porque, Mourão, ninguém no planeta Terra pode dizer, nesse momento, há tempo para reverter o desastre. Ninguém sabe ainda o tamanho do desastre. O desastre está em curso e ele não é político. A crise política é consequência da má gestão do desastre, que é, isso é óbvio, um desastre da natureza. Nada disso estaria acontecendo se o Bolsonaro tivesse a mínima inteligência emocional para trazer os governadores para ele, ouvir as autoridades, focar na renda das famílias em situação precária, seja com grana do governo ou parcerias com empresas, cidadãos e ONGs. A pandemia poderia ser a justificativa perfeita, inclusive, para um desastre econômico. Ninguém julgaria o governo pela recessão e o desemprego. Mas foi escolha do Bolsonaro, desde o dia zero, minimizar a Covid-19 e entrar na pilha de líderes empresariais, justificável para eles, líderes, claro, mas não para o governo, e adotar essa postura literalmente suicida, porque ele se expôs ao vírus para dizer que é seguro reabrir as atividades. Em resumo, se você já estava preocupado em ficar vivo, já estava preocupado em botar pão na mesa, já estava preocupado em proteger o seu emprego, se é que você tem um, ou seus empregados, agora preocupe-se também com o Exército, que através do vice-presidente está dando um recado. É para deixar o Bolsonaro trabalhar. Sem mais.